Caríssimo Diácono Lino, meu irmão, queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a solenidade de Todos os Santos e para nós isso deve ser um motivo de grande alegria, sabe? Talvez entrar no mistério dessa solenidade de hoje seja realmente uma tarefa nossa, vivê-lo bem, para que nós possamos viver bem nossa vida de cristãos, que é a vida de santos. Se nós quiséssemos resumir o mistério da festa de hoje numa imagem, qual seria? Talvez nós pudéssemos pensar uma grande igreja, né? Uma catedral, cheia de altares com vários santos, né? Tem um conto do Machado de Assis, chama Entre Santos, que é muito interessante, que diz que quando se fechava as igrejas, os santos conversavam entre eles, né? Podia ser uma imagem, né? Vários santos, todos eles exemplos de santidade numa grande igreja. Uma outra imagem, que também é possível, é se nós pensarmos na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo no céu, sendo adorado por essa multidão de homens e mulheres e dos anjos de Deus, que adoram eternamente ao Senhor e quase como que nos convidando a subir com eles também ao céu. Alguns retábulos têm essa imagem, né? Os homens na terra olhando para a Trindade, e entre a Trindade e os homens, uma multidão de santos e de anjos, adorando e agradecendo a Deus por toda a eternidade. Uma bonita imagem. Podia ser essa. Outra imagem possível, que agora está se fazendo um pouco comum no Facebook, nas redes sociais, é como uma foto de família, né? Colocam todos os santos um do ladinho do outro, como a gente faz foto de equipe de futebol de família, né? E ali você vê São João Paulo II, Santa Teresinha, São Padre Pio, São Frei Galvão, tantos, né? A família de Deus, todos reunidos. Eu fico imaginando, né? Santa Teresa devia estar lá meio que organizando as carmelitas, São José, as famílias, né? Você fica para cá, você vem para cá, você é mais alto, vai para trás, para frente, né? A gente que é alto sempre sofre, né? Porque fica atrás, né? Quase nunca aparece direito na foto. Mas essas imagens são importantes para nós resumirmos o espírito da celebração de hoje, e o meu objetivo com elas é aproximar a nossa assembleia, que está aqui hoje reunida, para louvar a Deus no único e verdadeiro e santo sacrifício, que é a Eucaristia, aproximar a nossa assembleia daquela grande assembleia do céu. Hoje nós não estamos celebrando simplesmente a coletividade dos santos. Hoje nós estamos celebrando o mistério da comunhão dos santos. Isso é algo grande, isso é algo gigante. Esse é o sentido da vida cristã. São Paulo chamava suas ovelhas, né, das comunidades de santo, porque essa é a nossa missão, nossa vocação. Agora, o que é a santidade? Bom, em primeiríssimo lugar, santidade é o que Deus fez em você. Não é obra nossa, é obra de Deus em você. Há uma transformação verdadeira e radical naquele que recebe a graça do batismo, recebe o Espírito Santo e se aproxima de Deus. Uma transformação, não sei se vocês se lembram da semana passada, que nós falávamos do amor de Deus, né? Lembram? Que é um grande salto. Nós não podemos amar a Deus por nós mesmos. Se nós amamos a Deus é porque é uma resposta. O grande salto da natureza divina para a natureza humana foi Deus que realizou. Agora nós podemos vê-lo e amá-lo, mas é sempre uma resposta. O primeiro passo é o de Deus. Esse salto nosso é a transformação que Ele faz em nós. São Paulo vai usar as imagens, né? Revestidos de Cristo, novas criaturas no Senhor. Somos homens e mulheres novos. É uma coisa bela e é uma transformação. Primeiro ponto para entender a santidade. Segundo, eu sou transformado por Deus. Você transformada por Deus. O outro transformado por Deus. Temos algo em comum, não é? Amamos o mesmo Deus. São Paulo também faz uma glosa, né? A mesma fé, comungamos o mesmo pão, temos o mesmo Pai, chamamos Pai Nosso, e isso não é poesia. Nós somos da família de Deus, porque tem algo em você que é o mesmo que está em mim. Porque você ama o que eu amo.
porque você quer o que eu quero. Essa é a família de Deus. Lembra do Evangelho? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática. Não é poesia, é verdade. Você, transformada pelo Espírito Santo, tem algo a ver com São José. Você, transformada pelo Espírito Santo, tem algo a ver com os anjos. O mesmo amor, o mesmo Espírito, a mesma adoração, por isso a mesma família. Se o primeiro ponto para entender a santidade é essa transformação interior, o segundo é que essa transformação nos faz irmãos. Não é poesia, existe uma realidade em você, e é a presença de Deus. E agora o terceiro para entender a santidade, né? Sempre é bom explicar sempre em 3 pontos, né? O terceiro é que eu transformado, você também, unidos nessa família de Deus, atuamos como filhos e filhas de Deus, sobrenaturalmente. Se você continua lendo o Evangelho do capítulo 5 de São Mateus, logo depois das bem-aventuranças, qual é a parte do Evangelho que vem? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. O bem que os cristãos fazem é transbordamento desta bondade que antes habitou no nosso coração e que não é nossa, é Deus. O amor de Deus derramado sobre os nossos corações. É isso. E agora a sua ação e a minha já não é simplesmente algo deste mundo. É algo do tempo e da eternidade. O que você faz aqui de bom estará para sempre diante de Deus. É mérito seu. E aí nós começamos a entender que isso de comunhão dos santos não é somente um santo, mais um santo, mais um santo, mais um santo, a coletividade. Não é só isso. É um, mais Deus. E por isso as ações dos santos são como uma bomba atômica. Mudam a face da terra. Eu me lembro e gosto sempre de lembrar, quando São João Paulo II celebrou um dos aniversários de São Francisco de Assis, ele disse: dá-me 10 como Francisco, eu mudo o mundo. Porque o santo é isso. Uma menina de 23 anos de idade, morreu aos 23, trancada num Carmelo, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, conseguiu gerar, formar, incentivar, influenciar gerações e gerações de outras jovens, de outros jovens, de missionários, muito mais do que uma outra escritora boa que escreve um best-seller. Muito mais. Um homem em Assis, pobre, viveu a pobreza por Cristo e incentivou muito mais pessoas à caridade, à solidariedade e ao amor do que uma multidão de outros pobres que não estavam unidos a Deus. Terceiro tema do sal da terra e da luz do mundo tem a ver com que a minha ação de santo é santa se eu estou unido a Deus. Pode multiplicar os exemplos. Pense em São Vicente, pense em Madre Teresa, pense em São João Paulo II. Não é questão de erudição ou de palavras, é questão de santidade. O padre tem que vencer a tentação, porque eu tenho 1000 histórias para contar, mas é uma de cada vez, né? A gente vai ter tempo, eu vou ficar aqui muito tempo. Vamos por aí. E é por isso que nós vamos entender o Evangelho hoje, não como um conjunto de fatalidades, mas como uma opção de nos assemelharmos a Deus. Seria uma fatalidade se nós simplesmente dissermos: os pobres, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça, os perseguidos. Uma fatalidade aconteceu. Com o cristão não aconteceu. O cristão assume a cruz que lhe aparece, porque a cruz é um caminho de assemelhá-lo a Deus. Então não é simplesmente a pobreza porque me tocou o número premiado, eu vou ser pobre nesse mundo. Não, não. Eu quero ser pobre nesse mundo porque isso me assemelha a Cristo. Eu quero ser aflito, sim, porque tomo sobre mim as aflições dos outros. Eu quero ter fome e sede de justiça. Eu estou muito tranquilo no meu canto, mas eu quero ser misericordioso,
porque só os misericordiosos alcançarão misericórdia. Eu quero construir a paz, porque só os construtores da paz serão chamados filhos de Deus. Entendeu o que é um caminho? É um caminho. Agora, volto para terminar, né? Não é um caminho seu, é um caminho nosso. A carta aos Hebreus fala, né, dessa nuvem de testemunhas que nos acompanham com o seu exemplo. O livro do Apocalipse nós lemos hoje, uma multidão que não podia ser contada. Quem são estes? Os que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, os que vieram da grande tribulação. Vieram da grande tribulação, compartilharam os sofrimentos de Cristo e agora compartilham a sua glória. Ou é isso, ou não existe cristianismo. O grande problema é que às vezes nós queremos pular direto para o terceiro ponto, né? Ah, não, simplesmente fazer o bem, vamos ser, né, filântropos, vamos, né? Só que a filantropia moderna se carece da base do amor de Deus, perde a alma. E a gente começa a passar recibo, começa a ficar amargurado, começa a ficar chateado. Deveriam me reconhecer, deveriam me agradecer, deveriam. Agora, quando a base é o amor de Deus, é outra coisa. Amar a cruz não é loucura para quem entende que a cruz é o caminho que nos une a Jesus e aos nossos irmãos, os santos que estão no céu. Quero terminar essa reflexão de hoje, eu preciso de cola, né? Lendo um parágrafo do que escreveu o Papa Francisco na sua carta sobre a santidade, se chama Gaudete et Exsultate. No número 66, ele diz o que eu pessoalmente vivo e procuro viver como um verdadeiro caminho de santidade, né? Sentar aos pés do Mestre e ouvir de novo a parábola. Diz assim o Papa: voltemos a escutar Jesus com todo o respeito que o Mestre merece. Permitamos-lhe que nos fustigue com suas palavras, que nos desafie, que nos chame a uma mudança real de vida. Caso contrário, a santidade não passará de palavras.